Laudo médico para o INSS. Na live de hoje, eu vou explicar para vocês o que é um bom laudo médico, quando que o laudo médico está feito de maneira correta para você apresentar na perícia médica, seja a perícia médica do INSS, seja a perícia médica judicial. Eu sou Elisângela Coelho, proprietária do Coelho Advogados Associados, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que tem que ser o laudo. Geralmente, quando o cliente começa a ser atendido por mim, quando qualquer pessoa do meu escritório, qualquer advogado que trabalhe comigo, qualquer estagiário, faz o primeiro atendimento desse cliente, a primeira coisa que a gente solicita ao cliente é uma cópia do laudo médico. Mas por que uma cópia do laudo médico? A primeira coisa que a gente quer é analisar o laudo médico desse cliente. A análise do laudo médico, ela é o pontapé inicial para a gente analisar o direito ou não, para a gente analisar se determinado transtorno, se determinada deficiência, se determinada doença vai dar ou não direito ao recebimento de benefício do INSS. Ah, mas por quê, doutora? Por quê? Porque pode ser que duas pessoas com epilepsia, que uma consiga o benefício no INSS e a outra não consiga. Pode ser que duas pessoas com esquizofrenia, que uma consiga o benefício no INSS e a outra não consiga. Por quê? Porque o que dá direito não é o CID, não é o nome da doença que dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício são as limitações impostas pela deficiência, pelo transtorno ou pela doença. Isso é que vai definir o direito desse segurado ao benefício ou não. Então, hoje, por exemplo, eu fiz vários atendimentos no escritório de Varriçai e um laudo médico estava escrito da seguinte forma: o paciente tem atraso, tem comprometimento mental, progressivo, e falava o CID da doença, que é um transtorno de desenvolvimento do cérebro, mas não falava exatamente quais são as limitações que esse transtorno trouxe nessa pessoa. Essa pessoa, desde 2020, ela está perdendo cada vez mais a memória, ela está perdendo cada vez mais a capacidade de discernimento. Então, essa pessoa ela tem muitas limitações. Ela sabia escrever, ela não sabe escrever mais. Ela sabia a sua idade, ela não sabe a sua idade mais. Ela não tem noção de dias da semana, ela não tem noção de horário, ela não tem noção de que ela tem que trabalhar, de que ela precisa trabalhar, de que ela tem uma vida que precisa ser vivida e precisa ser gerenciada. Então, o laudo médico era muito sucinto, era muito resumido. O laudo médico não trazia com riqueza de detalhes as limitações que a doença trouxeram para a vida da pessoa. Sequer essa pessoa tem um diagnóstico preciso, tem um CID preciso de que doença exatamente ela tem. Então, o laudo médico, ele precisa trazer com riqueza de detalhes todas as limitações. Eu vou dar um exemplo aqui da esquizofrenia. Quem tem esquizofrenia, quem conhece pessoas com esquizofrenia, sabe quais são as limitações impostas pela esquizofrenia. Supondo que a gente receba o laudo médico do João. Aí o laudo médico do João diz: o João é portador de esquizofrenia há aproximadamente 3 anos, o João não tem mais capacidade laboral. Pronto, acabou. Isso é um laudo médico bom? Não. Isso é um laudo médico que vai fazer com que o João consiga passar na perícia médica, seja para BPC LOAS, seja para auxílio-doença? Não, isso não é um laudo médico que vai favorecer com que João seja aprovado na perícia médica. Porque para ter direito ao benefício, a pessoa precisa provar, para o auxílio-doença, ela precisa provar incapacidade temporária de exercer a atividade que sempre exerceu. Para aposentadoria por invalidez, ela precisa comprovar incapacidade permanente para exercer a profissão que sempre exerceu. Para ter direito ao BPC LOAS, a pessoa precisa comprovar impedimento de longo prazo que obstrui a participação na sociedade de igualdade com as demais pessoas. Então, pode ser que uma pessoa com esquizofrenia tenha impedimento de longo prazo e pode ser que outra pessoa com esquizofrenia não tenha impedimento de longo prazo. Então, pode ser que uma pessoa com problema no joelho tenha direito a benefício do INSS e outra pessoa também com problema no joelho não tenha direito a benefício do INSS.
Então, vocês viram como é relativo? Como depende? Então, como que você vai saber que o seu laudo médico está bem feito ou não? Quando você olhar para o laudo médico e o laudo médico tiver lá todas as limitações que você tem, todas as coisas que você sente. Eu vou dar um exemplo de uma criança. A criança tem 10 anos de idade, ainda usa fralda, ainda não foi alfabetizada, é hiperativa, é impulsiva, não obedece regras. O que, que tem que ser um laudo médico bem feito para essa criança? Um laudo médico que tenha todas as limitações que essa criança tem. Porque o que vai dar direito ao benefício não é o CID dessa criança. O que vai dar direito ao benefício são as limitações que o CID, que o transtorno, que a deficiência, que a doença trouxeram para essa criança. Eu vou dar um exemplo. Uma criança com vitiligo, ela tem direito ao benefício? Vitiligo é uma doença de pele. Então, essa criança com vitiligo, ela não tem direito a benefício, porque ela não tem impedimento de longo prazo que obstrui sua participação na sociedade de igualdade com as demais pessoas. E a criança que tem autismo, duas crianças com autismo. Por que às vezes a gente vê um autista conseguir, outro autista não conseguir? E às vezes as mães não compreendem. Pode ser que a culpa seja do laudo médico, não sei. Só estou dando um exemplo aqui, pode ser que seja, gente. Porque se o laudo médico não tiver com riqueza de detalhes, os impedimentos de longo prazo que o autismo traz para essa criança, pode ser que a criança não tenha. Então, pode ser, a gente sabe que o autismo não é igual em todo mundo, o autismo não tem regra, cada um tem a sua especificidade, cada um é diferente do seu modo, cada um é lindo do seu modo, cada um é maravilhoso do seu modo, cada um tem a sua individualidade. O do outro, não, de ninguém é igual de ninguém. Então, pode ser que o autismo traga limitações de uma forma para uma criança, pode ser não, ele traz limitações de uma forma para uma criança e de outra forma totalmente diferente para outra criança. Então, por isso que o laudo médico dessa criança tem que ter com riqueza de detalhes todas as limitações que o autismo trouxe para essa criança. Então, você foi no médico, pegou um laudo para perícia médica, olha para esse laudo, lê. Se você não conseguir ler, dificilmente o perito da Justiça ou do INSS vai querer ficar fazendo força para ler também, gente. Vocês acham? Eles estão lá trabalhando, dois para fazer cada vez mais perícia, atender mais gente. Vocês acham que eles vão ficar fazendo força para ler um laudo que eles não estão entendendo? Então, se você não consegue ler o seu laudo, primeira coisa, epa, esse laudo o perito vai querer ler? Doutor, o perito exige um laudo legível. Você pode fazer um laudo legível, por gentileza? Então tá, primeira coisa, o laudo legível. Você lê o laudo, seja qual for a sua doença. Ah, eu tenho o tendão do braço rompido. Ah, eu tenho tendão do braço rompido. Gente, deu pane aqui na minha live do... Não, voltou, tudo certinho. Eu tenho tendão do braço rompido. Nossa, eu tive que encerrar aqui no... Tive que encerrar no Facebook, gente. Vamos lá salvar aqui o vídeo com muito cuidado para a gente não perder, né? Porque é um conteúdo tão maravilhoso, não dá para perder, né? Não dá para desperdiçar. Vamos lá salvar aqui. Se você está me assistindo aí no YouTube, tem alguma pergunta, pode deixar nos comentários que eu vou responder para vocês com o maior prazer, tá, gente? Vocês sabem que eu adoro vir aqui trazer informação. Vocês sabem que eu sempre digo que informação é a solução, mas essa informação precisa ser compartilhada, né? Se a gente não, tá dando um reflexo aqui, né? Se a gente não compartilhar a informação, de nada adianta, né? O que adianta? Ter informação e não compartilhar. É igual você que está aí me assistindo. Está me assistindo? Compartilha esse vídeo, gente. Compartilha. Ajuda outras pessoas a terem acesso a essa informação tão preciosa, né? Então, ó, quem voltou aí comigo no Facebook, eu já quero voltar informando. Compartilhe essa live. Informação é a solução, mas a informação ela precisa ser compartilhada, tá, gente? Então, ó, bora compartilhar, bora ajudar outras pessoas a terem acesso a essa informação tão importante, né? É que essa informação não seja só um privilégio de alguns advogados,
né, saberem analisar o que é um laudo médico bom, saber o que é um laudo legal para você conseguir pedir benefício lá no INSS. Então, eu estava dizendo, quando caiu no Facebook, se você está me assistindo no Facebook, tem um vídeo salvo anterior a esse, porque caiu, eu tive que gravar de novo. Então, quando você pegar o laudo médico, a primeira coisa, você precisa conseguir ler o seu laudo médico. Se você não estiver conseguindo ler, você fala assim, doutor, o INSS exige que o laudo seja legível. O senhor pode fazer ele legível por gentileza, digitado, alguma coisa nesse sentido? Ele tem a secretária dele, que vai poder ajudar ele a digitar também. Todo mundo hoje tem um computador, né? Então, vamos pedir com jeitinho para o médico atender o nosso pedido e fazer um laudo médico legível. Feito isso, a Rosângela está falando: vou levar o meu filho para fazer a perícia pela Justiça Federal. Quanto tempo demora para sair o resultado? Rosângela, geralmente eles têm que entregar o laudo em até 30 dias. Pode ser, excepcionalmente, que eles entreguem antes, mas na maioria das vezes eles não entregam no prazo e o juiz ficar intimando. O juiz intima o perito para entregar, dá um novo prazo. Então, assim, o juiz é bem flexível com essa questão do perito judicial, mas eles entregam. Né? Na realidade, quanto tempo leva um processo judicial? Depende. Depende de estado para estado. Em cada estado é de um jeito. Cada perito entrega em um tempo. Tem perito que no dia seguinte já coloca o laudo no sistema. Tem perito que no dia seguinte o laudo já está lá, constando lá. Então, cada lugar é de um jeito, né? Mas o prazo deles é 30 dias. 30 dias está dentro do prazo. Então, ela falou que vai levar o filho. Rosângela, você pegou a dica aqui que eu falei sobre laudo médico. O que é um laudo médico bom? O que é um laudo médico bom? Primeira coisa, você tem que conseguir ler o seu laudo médico. Depois que você conseguiu ler o seu laudo médico, o laudo tem que constar todas as limitações que você tem. Você, o seu filho, ou seja, quem for para a perícia. Se o laudo não constar lá quais são as limitações, né, no caso da criança, se tem dificuldade na escola, se é agressivo, se socializa com os coleguinhas, a depender da doença também, né? Então, o laudo precisa ter todas as limitações. Joãozinho, de 8 anos, está com dificuldade na alfabetização, já era para estar alfabetizado, não está, não consegue formar frase nem palavra, usa fralda até hoje, tem um sono, não tem um sono de qualidade, não dorme bem, então princípio do ombro, Dona Maria não pode pegar peso, nem sequer uma sacola de arroz de 5 quilos, Dona Maria não pode fazer atividades básicas, tais como cuidar da casa, varrer, passar pano. Dona Maria era trabalhadora rural e, por essa razão, ela está incapacitada para o trabalho rural, que foi o que ela sempre exerceu. Dona Maria aguarda tratamento cirúrgico. Muito importante, sempre você aguardar tratamento cirúrgico, que isso conste no seu laudo, que você está aguardando tratamento cirúrgico. Porque essa importância de ter o tratamento cirúrgico, porque ninguém é obrigado a realizar cirurgia. Enquanto você estiver aguardando cirurgia, o perito, o INSS não pode te negar o benefício, porque se para você melhorar depende de tratamento cirúrgico e você não é obrigada a realizar a cirurgia, enquanto você precisar, o INSS precisa manter o seu benefício. Então, por isso é muito importante que se você aguarda tratamento cirúrgico, que isso fique claro no seu laudo médico, que isso fique escrito e bem explicado. Se você já pediu a cirurgia e está aguardando na fila do SUS, que isso fique claro. Que isso fique claro também, que você leve um comprovante de que você já fez o pedido, de que você está na fila do SUS. Por exemplo, aqui na nossa região, lá em Paraíba do Sul, tem um hospital ortopédico. Então, muita gente tem encaminhamento de cirurgia para o INTO e fica na fila toda a vida esperando. Então, levar na perícia o comprovante de que você aguarda a cirurgia. Tá? Quem chegou aí no final, nesse vídeo nós falamos sobre laudo médico. O que é um laudo médico bom? Um laudo médico bom é um laudo médico legível, que traz com riqueza de detalhes
todos os impedimentos para o trabalho que a doença te traz. O que dá direito a benefício não é o nome da doença, não é o CID da doença, e sim as limitações que essa doença traz. O que dá direito ao auxílio-doença é você comprovar incapacidade temporária para o trabalho. O que dá direito à aposentadoria por invalidez é você comprovar incapacidade permanente para o trabalho. O que dá direito ao BPC é você comprovar impedimento de longo prazo para o trabalho. Não é o nome da direito. Não existe uma lista assim. Quem tem doença de coração tem direito a benefício do INSS. Quem tem esquizofrenia tem direito a benefício do INSS. O que dá direito é você comprovar por que você está incapacitado para o trabalho de acordo com aquela doença. Vou dar um exemplo. Um trabalhador rural e uma pessoa com problema de coração. Tá. O trabalhador rural, ele não pode exercer uma atividade pesada. Então, o trabalhador rural com problema de coração, ele está incapacitado para o trabalho. Mas uma secretária com problema de coração, ela não está incapacitada para o trabalho, porque ela não vai fazer esforço físico. Então, o que dá direito, gente, não é o CID, não é o nome da doença, mas sim as limitações que essa doença traz para a vida desse cidadão, para a vida desse segurado. Minha irmã tem o CID F32.8. Vamos ver qual é o CID F32.8. Episódio, vamos ver, 32.8. Outros episódios depressivos. Então, o dela aqui está especificando outros episódios depressivos. O que o laudo médico dela tem que ter? Além do CID, além do nome da doença, tem que ter o que essa doença traz de limitação para a vida dela. A paciente fica o dia todo deitada, apática, sem vontade de viver, sequer tem cuidados pessoais. Então, o laudo médico dela tem que trazer tudo isso que ela sente no dia a dia, tudo isso que atrapalha ela sair de casa e ir trabalhar, porque a gente gosta de trabalhar. A coisa que a gente mais quer é poder trabalhar, é poder buscar o nosso sustento através do nosso trabalho, mas nem sempre a gente consegue. E tem 50.9 e 19.2 também. Vamos ver o que é o T50.9. 50.9 tá, intoxicação. Vamos ver o 19.2. Então, provavelmente, né, só de estar olhando aqui por alto, imaginamos que ela consegue sim, ela consegue o benefício, se ela tiver contribuído com o INSS, o benefício que ela vai conseguir, já procurei o CID dela aqui, já vi, né, tem direito sim, mas o laudo médico precisa trazer com riqueza de detalhes todas as limitações. Quando for no médico, escreve como que ela é em casa e leva tudo, chega lá, conta para o médico, doutor, é desse jeito aqui em casa, porque o médico precisa escrever isso no laudo, porque o perito está falando, doutor, o INSS paga no prazo que o juiz deu, que foi 20 dias, em relação ao acordo que não cumpriu. Vamos lá falar de acordo. O INSS fez um acordo e determinou que em X dias ele vai cumprir o acordo. Só que nós sabemos, né, que não é típico do INSS fazer as coisas no prazo, né? O INSS está um caos, o INSS está um absurdo e ele não está nem aí para o segurado. Infelizmente, essa é a realidade. Se ele fez um acordo no processo judicial e não cumpriu, o advogado ele tem que pedir ao juiz a fixação de uma multa em caso de demora. Senhor juiz, fixe aí uma multa de R$ 500 por dia em caso de demora. O juiz vai fixar, então o INSS vai cumprir, porque se ele não cumprir, você vai estar recebendo R$ 500 por dia de adutente, dizendo exatamente por que todos esses CIDs impedem ela de trabalhar, tá? Se você volta, quem está aqui no YouTube continua. Então, Tassiana, é isso aí sim. O dinheiro da multa é para você. Pede seu advogado para pedir o juiz para fixar a multa pela demora na resposta do INSS. O juiz fixando, aí rapidinho eles cumprem. Rapidinho o negócio anda. Rapidinho uma coisa funciona. Tá, gente? Se tiver qualquer dúvida,
Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários